Quando eu fui lá no Lago São Francisco, eu pensei, pô, tá tudo acontecendo de novo, né? Tá tudo de novo acontecendo. E eu não sabia, sinceramente, eu dei entrevistas lá, eu não sabia se a juventude ia sair pra rua. Porque nós estamos na era das redes sociais, a era da internet. As pessoas estão mais habituadas a postar coisas, falar coisas, gravar coisas e se colocar nas redes sociais e não sair de casa. Eu venho da geração que tinha que ir pra rua. Eu venho da geração que não existia internet, celular, poucos canais de televisão, não era isso, era manifestação na rua, você ia pra rua. E eu pensei que a coisa não ia sair legal. Hoje está pior, porque naquela época a gente sabia qual era o adversário. Hoje a gente está enfrentando mentira. A gente não sabe o que, na realidade, a gente sabe as pessoas, mas a gente não sabe como combater o que se fala. E o risco está muito maior porque, cara, a gente estava desarmado, nós somos desarmados, a gente desarmado não só de arma, tá? Desarmado que a gente estava na democracia, ninguém imaginava que alguém fosse atacar, ninguém imaginava que alguém fosse usar dessa sujeira toda para atacar a nossa própria liberdade, se escondendo atrás de uma pseudo-democracia e de uma pseudo-liberdade. Quer dizer, o cara fala que ele é a favor da democracia e da liberdade, mas quando tem uma carta pela democracia, o cara ataca, chama a gente de cara de pau e de mau caráter. Em relação à palavra democracia, ela está do mesmo jeito. Porque na época da ditadura era proibido. E hoje, ela também, de uma certa maneira, você fala em democracia, você é atacado, né? Naquela época, era assim, era eles contra a democracia e nós a favor da democracia. Hoje, eles tá meio enrolado, tá muito enrolado. Nós sabemos que eles são contra a democracia, mas eles conseguem enganar um monte de gente, se disfarçando de democratas, entendeu? Então eu acho muito mais perigoso hoje. Eu achei que não fosse necessário eu ter que sair na rua de novo, sabe? Eu achei que a gente ia poder fazer manifestações assim, mas não urgente, não uma coisa urgente, juntar gente porque é urgente o negócio. Em 86 eu fui embora. Eu fui embora tranquilo, assim, vamos ter que lutar por várias coisas que o Brasil tem de problema, desmatamento, violência, racismo, todas as coisas que o Brasil sempre teve, mas que nesse momento está muito mais forte, a gente ia ter que lutar. Mas pela democracia, sinceramente, eu achei que era um problema resolvido. Achei que não tinha mais risco de ter um ataque à democracia, uma volta da ditadura, de forma nenhuma. Quando eu voltei para o Corinthians em 82, eu não sabia como estava o Corinthians. Eu não conhecia quem estava dirigindo, que era o Adilson Monteiro Alves, que era um sociólogo. Para mim era igual a todo mundo que estava lá que eu conhecia. E eu não queria ficar. Ele me convenceu a ficar, fiz um contrato de 3 meses de teste, aí eu comecei a conhecer o Magrão, começamos a jogar junto, começamos a sair, comecei a ouvir as ideias, não só do Magrão, do Vladimir, mas principalmente do Adilson, que era diretor, e do presidente, que era o Valdemar Pires. E aí eu percebi, assim, primeiro que estava legal jogar junto. Isso era a coisa talvez mais importante. Depois eu vi que o negócio estava mudando. E nós fomos caminhando dessa maneira, escolhendo que hotel que a gente ia ficar, que hora ia ser o voo, sabe? Se vai concentrar, não, ficou mais pra frente. Nós fomos discutindo e não tinha um nome. Era um modo diferente de jogadores de futebol se relacionarem com a direção e externo. Não tinha um nome. Foi quando teve um debate na PUC, que durante o debate o Juca Kfouri falou assim, pô, então vocês estão fazendo uma democracia do Corinthians. E o Washington Oliveira estava lá. Genial como ele já veio na cabeça dele, democracia corintiana. E aí nós começamos a colocar a democracia corintiana na camisa. Daí em diante é que surgiu o nome democracia corintiana, que foi lá depois da Copa, na realidade. Nós ficamos o primeiro semestre inteirinho sem ter um rótulo. Isso foi depois da Copa do Mundo de 82. Foi assim que surgiu o movimento da democracia e o nome Democracia Corintiana, que aí ficou muito mais forte. Quando surgiu esse slogan, além de a gente ficar mais forte, nós também ficamos mais vulneráveis ao ataque da ditadura, porque até então a gente fazia movimentos democráticos sem ter um nome. Então ficava meio que, esses caras são mais folgados que os outros jogadores e tal. Quando colocamos democracia corintiana na camisa, aí o bicho pegou, né? Aí os caras falaram, pô, esses caras, qual é? E era proibido falar em democracia, nós colocamos na camisa. E nós bancamos aquilo, né? Todo mundo tem que pôr na cabeça que aquilo foi um caso isolado. Foi uma coincidência de cair no mesmo time 4, 5 pessoas que tinham o mesmo pensamento, que tinham coragem de bancar aquilo, e se formar um grupo
que depois virou democracia corintiana. Mas foi um fato, foi um fato. Depois daquilo não aconteceu nada e antes daquilo não aconteceu nada. Eu já discuti até ao vivo com pessoas que falam que o jogador de futebol não pode falar de política. Eu tive atrito com o Caio por causa disso. Eu tive um atrito com o Thiago Leifert quando a gente escrevia a coluna na GQ. Ele escrevia uma coluna falando que o jogador de futebol não pode falar de política. Eu fui lá e escrevi uma coluna explicando o que é democracia, né? Então, isso aí eu nem levo mais em consideração, porque, cara, não adianta, sabe? Os caras não conseguem entender que tudo é política. Tudo. A escola é política, a universidade é política. Qualquer trabalho é político. Qualquer coisa que você vai fazer na vida é político, sabe? Você vai num show, é político. E o futebol, o Magrão me falava muito isso, e eu sempre achei que ele tinha razão, e tem mesmo. Se tem uma coisa política dentro de uma sociedade aqui no Brasil, é o futebol. O futebol é a coisa mais política que tem dentro da sociedade brasileira. Porque é ali que funciona, vê os laços que o futebol faz, principalmente nesse mundo atual. A Copa América veio para cá, no meio da pandemia, porque o Caboclo foi falar com o Bolsonaro. O Flamengo vai ganhar um terreno para fazer um estádio, porque o Landim foi falar com o Bolsonaro. O futebol voltou no meio da pandemia com um monte de gente morrendo, porque o Landim foi falar com o Bolsonaro. Sempre se falou aqui, e era verdade, nos anos 70, na época da ditadura, que a ditadura usava o futebol. A ditadura usou o tricampeonato, né? Parece que foi o Médici que fez o gol de cabeça contra a Itália, o primeiro gol do Pelé. Só que hoje, o futebol também está usando a política. Os caras do futebol estão conseguindo coisas absurdas, completamente absurdas, que eles não vão ter apoio popular nenhum, como a Copa América no Brasil, que era da Argentina e da Colômbia. Eles não quiseram por causa da pandemia. Aqui estava uma crise tremenda, nem vacina tinha. A grande maioria das pessoas era contra a Copa América aqui. O que o cara fez? Foi lá falar com o presidente e a Copa América veio para cá. Então eles estão usando, o futebol está usando mais a política do que a política está usando o futebol. Apesar que o Bolsonaro faz essa troca muito bem, né? Ele vai no Palmeiras, ele fala que é palmeirense, ele fala que é flamenguista, ele fala que... Bem, enfim. Ele está usando, né? Porque ele está usando uma coisa assim, pô, eu ponho a camisa do Palmeiras, aí muitos torcedores do Palmeiras, pô, o presidente é palmeirense. Ele está tentando conquistar voto. Faz isso com o Flamengo, que é time do povo, só não faz isso com o Corinthians, que ele sabe que vai ser uma roubada. A geral do Maracanã lotava todo o jogo, os caras estavam lá e você via que os caras eram muito humildes que estavam lá. Hoje não tem mais democracia no futebol, muito menos humildade. Você não encontra mais esse grupo humilde dentro do estádio. As pessoas que conseguem no estádio são pessoas que têm dinheiro, que vão comprar. Então o futebol hoje aqui no Brasil é um esporte de elite. Mesmo, esporte de elite. Trocou, já não é mais o esporte do povo. Todo mundo gosta de futebol, mas nem todo mundo pode ir mais no estádio. Na década de 70, 80, era um país de futebol e qualquer um poderia ir no estádio. Hoje não, só quem tem dinheiro pode ir no estádio. Então elitizou essa situação, saiu da democracia o esporte, o futebol, por quê? Foi comandado por empresários. Os jogadores não ficam aqui, tem essa distância da ostentação com a pobreza do Brasil. Então, quando você para de ser do povo, você para de ser democrático, né? Quando você fica distante da realidade do povo, do país ou dos torcedores de um time, você para de ser democrático. Começa a ter um grupo restrito ali de elite, que pode ir para o estádio ver o jogo, que vai vibrar quando o time ganha, e o cara fica em casa. O futebol mudou completamente, eu acho que não tem mais volta. Não tem como voltar. Vamos destruir todas as arenas, vamos jogar lá no Pacaembu, porque aí o pessoal vai... O Corinthians foi campeão da Libertadores no Pacaembu, com o pessoal colado na grade. Colado na grade. Né? O Tite foi expulso no jogo, saiu e ficou sentado com a torcida. Você imagina isso hoje? A distância ficou tão grande que os próprios caras que já se manifestaram popular no passado não conseguem e nem querem mais ter um posicionamento popular. O Tite hoje em dia ele não é expulso e vai sentar com a torcida de jeito nenhum. Tenho certeza que não vai. E não é porque tem medo ou que pode ser maltratado ou xingado, não. Porque não quer mais. Você entendeu? É uma questão de hábito. Porque aqui no Brasil tem uma cultura do tal universo do futebol. O mundo do futebol. O mundo do futebol. Então no mundo do futebol, você vai lá no mundo do futebol, você pode ser racista, homofóbico, machista, ofender mulher, bater, brigar, até matar alguém que você sai do estádio e vai embora para sua casa. Essas leis só valem
na rua. É uma cultura que o Brasil tem, que eu estou falando há anos, que isso aí não existe, que o mundo do futebol não existe. O futebol está dentro da nossa sociedade. Se você é preso com racismo fora do estádio, você tem que ser preso dentro do estádio. E os próprios jornalistas continuam, a grande maioria, falando o mundo do futebol, o mundo do futebol. Sabe? Colabora com esse engano. Isso é um engano social. Sabe? Você falar o mundo do futebol é engano social. Porque os caras que são mais violentos, no mundo do futebol não acontece nada. Então eu vou lá no mundo do futebol e xingo, faço gesto racista, imito o macaco, faço o que eu quiser que eu vou embora para minha casa. Se você fizer isso no metrô, você vai ser preso. Mais do que televisão fazer campanha contra a torcida organizada, mais do que qualquer outra coisa, a coisa se perdeu quando se colocou um ódio dentro da nossa sociedade. Hoje o torcedor não torce eu não torço contra ela, eu tenho ódio dela. Né? Se eu cruzar com ela com a camisa do São Paulo e eu tiver com a camisa do Corinthians no metrô, eu vou querer matar ela. Né? É assim que os torcedores estão se comportando. Você não pode sair com a camisa do seu time na rua. Por exemplo, eu estou indo no Ibirapuera caminhar, todo dia eu vou com uma camisa. De qualquer time. Qualquer time. Talvez ajude também as pessoas que me veem, né? Pô, ex-jogador, comentarista há muito tempo, ídolo do Corinthians, mas os caras estão me vendo com a camisa do Santos, camisa do Cruzeiro, camisa do Atlético, camisa do Inter, camisa do Grêmio. Sabe, eu não estou nem mais aí com isso. E eu quero mostrar que eu não estou nem aí. Para de repente as pessoas começarem a falar, porra, de repente esse cara tem razão, não podemos estar aí com os outros, né? Já vinha bem antes do Bolsonaro, né, quando teve aquele caso no Pacaembu, Palmeiras de São Paulo, categoria de base, que teve aquela briga generalizada dentro do campo, que mataram um moleque ao vivo. Eu estava vendo ao vivo. Dali, aquilo ali já assustou, mas ninguém fez nada. Assustou, foi um impacto, mas morreu. Passou, ninguém, não me lembro se teve punição ou não, e aí a coisa começou a crescer, porque as pessoas, os torcedores, ou os infiltrados em torcida, começaram a perceber que eles não, dentro do campo podia fazer qualquer coisa, dentro do estádio podia fazer qualquer coisa. Então eu acho que o ódio que se criou dentro da sociedade atingiu muito mais os torcedores de futebol, porque aí eles começaram a confundir adversário com inimigo, né? E torcida com ódio. Assim, vai ser uma coisa nova. Primeiro, a credencial estou sendo eu que estou fazendo, né? Sempre se chegava lá, a Globo fazia tudo, né? Você chegava, só ia lá retirar a credencial. Agora não, dessa vez nós tivemos que entrar em contato com a FIFA, pedir a credencial e tal. Eles têm minha ficha, eu fiz 6 Copas do Mundo lá, então eu não sou uma pessoa estranha pedindo credencial. Diferente, cara, eu não vou estar em cabine, eu vou estar sentado assistindo um jogo e vou escrever, eu não vou falar. Então, assim, vai ser uma novidade para mim, mas é uma coisa que eu estou empolgado em fazer. Nesse momento eu estou empolgado em escrever, eu não estou empolgado em comentar jogo. E eu estou no UOL e estou na Folha e tenho total liberdade nos dois, tanto que na Folha eu uso mais até, eu escrevo de segunda, que sai no site, né? Na terça sai impresso. Eu escrevo sobre a rodada, mas de sexta é livre. Eu posso escrever política, filme, o que eu quiser. Então eu estou usando a sexta-feira para escrever coisas que eu gosto. E na segunda não, eu estou escrevendo aquilo que eu preciso escrever. Aliás, apesar de eu gostar de um monte de coisa, eu sou comentarista esportivo, né? As pessoas na Folha querem ler eu falando de esporte, né? Então segunda-feira é isso. Então eu estou gostando, estou curtindo escrever. Então eu vou para a Copa para escrever. Eu não vou escrever só sobre futebol. Eu vou estar ali num país que eu não gosto. Trata muito mal a mulher não tem direito nenhum. Teve trabalho escravo. Os caras não deixam o pessoal beber. Eu não bebo, tá? Mas, cara, quem bebe, bebe e tal. Então tem um monte de regras naquele país que a Copa não deveria ser lá. Para começar, não tem tradição nenhuma com futebol. Então eu vou para a Copa para observar coisas de comportamento daquele país e vou escrever aquilo que eu acho. A Copa sempre foi em países que têm história com futebol. Agora ela está se perdendo, e eu acho que é um erro, porque vai distanciar cada vez mais de quem gosta de futebol. Porque hoje a crise financeira é mundial. Para você ir para o Catar não é barato. Então, por exemplo, eu acredito que vai ter mais jornalistas, tá? Vai ter mais pessoas que gostam de lá, daquela região que tem dinheiro, os caras vão para o Catar para ver uma Copa do Mundo, que eles talvez nunca viram na região deles. E eu acho que muita gente que gosta de futebol, que sempre gostou de ir para uma Copa, não vai porque não tem grana para ir e porque o país não oferece divertimento. Quem vai assistir a Copa do Mundo não é torcedor de futebol. São pessoas que têm dinheiro, que vão para o lugar para se divertir. Vai torcer pelo Brasil, mas vai se divertir, que nem foi na Rússia.
Pô, a Rússia os caras beberam pra cacete, teve festa em todo lugar, se divertiram. Aqui no Brasil, todo mundo que veio amou, né, se divertiu e tal. Agora você vai pra uma Copa no Catar que você não vai se divertir. Você não vai poder beber. Se você estiver bêbado na rua, você vai ser preso, você nem sabe se vai sair algum dia. Como você vai discutir? Meu, que Copa do Mundo é essa? Mas o pior pra mim é ter uma onça estampada ali. Que ela tem uma onça, meio... a pata de onça nas mangas, né? O que eles querem com isso? Eles não fazem um movimento a favor da Amazônia. Eles não fazem um movimento a favor dos animais. Para a onça nunca fizeram nada. A CBF nunca se manifestou contra o desmatamento da Amazônia. Agora vai para uma Copa do Mundo, que a imprensa do mundo toda vai estar lá, vai fazer uma média para mostrar que a CBF se preocupa com o meio ambiente no Brasil. Então eu acho isso aí uma hipocrisia gigantesca. Não falar de política, quem está no meio do futebol, é um absurdo. Esses caras de hoje não se posicionam, não falam nada. Mas o futebol é a voz do povo, né? O torcedor, esses caras da seleção brasileira, eles tinham que utilizar a voz deles para passar mensagem, para se posicionar, para chamar atenção. Pô, olha a Amazônia, olha o que estão fazendo na Amazônia. Estão matando os índios, estão roubando pedra, estão lá, e eles não falam nada, eles não estão nem aí para nada. Então você não pode esperar nada do meio do futebol. O meio do futebol ele começou a se isolar de uma tal maneira que eu acho que fortaleceu aquele negócio do universo do futebol. O mundo do futebol cresceu, essa ideia de ter um mundo, com esse isolamento dos jogadores da sociedade, essa distância.